Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho, sejam muito bem-vindos a mais um episódio gravado aqui no Real Innovation Week. E a gente tem mais uma convidada muito especial, né, Tá? Muito especial. Eu tô muito interessada aqui no serviço que ela oferece, diferente de tudo que a gente já falou aqui até agora durante essa cobertura, e que muito me interessa e que já disse que quero contratar. A gente tá aqui com a Mari Langoni, que é especialista em branding pessoal, e ela tem projetos muito bacanas para ajudar mulheres a saírem ali do seu quarto escuro, envergonhadas e tímidas, sem conseguir colocar a cara no mundo, e realmente se expor e contar suas histórias e colocar os seus talentos a serviço do mundo. A gente tá muito aqui curiosa para saber mais sobre o trabalho dela. Bem-vinda, Mari! Bem-vinda! Obrigada, meninas. Estou super feliz de estar aqui, podendo aí dar voz, né, e fazer chegar a mais pessoas. Então, obrigado pelo convite. Obrigada por ter topado, por estar aqui essa Super hora da feliz. noite no evento, esperando pra gente conseguir fazer essa conversa acontecer. Conta então um pouco pra gente sobre a sua jornada e como é que você chegou até esse trabalho que você tem hoje, que é muito legal e muito inspirador. Teve toda uma construção, né? Você estava me Toda uma contando aqui construção. antes. Conta um pouco pra gente. Exatamente. No início, né, eu falo que começou. Eu fiz faculdade de administração. Na época, já são aí mais de 20 anos de experiência, mas na época eu me lembro que eu, em dúvida do que eu ia fazer, o meu pai falou: não. Eu queria fazer psicologia. Aí ele falou: não, nem pensar, você vai morrer de fome, imagina. Aí ele falou: por que você não faz administração? Porque pelo menos você trabalha em recursos humanos de uma multinacional, de uma Coca-Cola. Aí eu falei: meu Deus, lá fui eu para administração. Mas eu falo que foi bom. No final das contas, tudo depois já fazendo sentido. Mas como eu era muito boa com números, né? E eu sempre fui muito planejada, muito organizada. Eu falei: gente, vou pro mercado financeiro, né? Na época, assim, era algo que você via, assim, eu falei: não, vou ser rica, vou ganhar, vou fazer acontecer e tal, e fui lá. Meu primeiro, fiquei 2 anos, gente, mas se eu fosse viver disso, eu ia ser infeliz, assim, porque era algo que não tinha absolutamente nada a ver comigo, por mais que, né, assim, não significa que se você é boa em números, que você tem que estar ali dentro daquela caixinha do mercado financeiro. E aí, quanto mais eu fui estudando sobre o marketing, sobre o comportamento das pessoas, o que fazia uma pessoa querer uma marca e não a outra, o quanto que uma marca entrava dentro da vida, aquilo foi realmente me fascinando. Na época, eu acho que assim, nem existia o nome branding, assim, né? As pessoas nem falavam muito sobre branding, era muito marketing. E aí, eu fui trabalhar, falei: não, então, se é isso que eu quero, eu vou seguir esse caminho. Entrei numa multinacional, que é tipo, eu brinco, que é tipo de Veste Prada, sabe, assim, era pra ser o emprego dos sonhos. Só que não, tipo, eu quase que adoeci. Falei: gente, tá difícil encontrar e essa felicidade acoplada com o trabalho. E aí, ao longo dessa trajetória, trabalhei em agência de comunicação, meu pai tinha uma, fiquei lá, era pra ser uma coisa de 3 meses, eu fiquei 7 anos. Eh, mas entendi que eu falei: não, eu quero ser CLT, eu quero ter uma pessoa que me dê ordens, que me diga para onde que eu tenho que ir. Ainda quero aprender muita coisa, sabe, eu me via muito nova ainda para aquela tamanha responsabilidade. E aí foi quando eu entro no mercado de shopping. Então eu fiquei alguns anos no Shopping Leblon, né, que é um grande shopping aqui do Rio de Janeiro, um dos mais famosos. E aí depois eu fui, convidada para ir para o Village Mall, que é um shoppings mais luxuosos, né, e que ia lidar com um público muito exigente. E eu ia tocar ali toda a parte do programa de relacionamento. E quando eu entrei lá, eles falaram: Mariana, o seu objetivo, o seu desafio vai ser fazer com que essas pessoas que já têm tudo tenham aquilo que elas nem sabem o que ela quer. Eu falei: só esse é o meu desafio, né? Só isso que eu vou ter que fazer. Mas eu falo que foi uma escola, né? E eu gostava muito, né? Muito do que eu fazia. E isso que eu acho que é bacana falar, assim. Eu não fui aquela pessoa que eu falava: ah, não, já quero direto empreender. Não, ali eu estava feliz, eu gostava do que eu fazia. Só que é um trabalho, né? Assim, é árduo no sentido de hora para entrar, sem hora para sair, muitas vezes final de semana tendo que trabalhar. É, e até em momento que você não tem filho e que você gosta, aquilo dali vai indo, a gente sabia que eu tinha uma carreira ali, a coisa vai. Só que eu falo que a grande mudança de chave, né, foi quando eu tive meu filho, né, que é o Benjamin. Ele tá com 8 anos. E quando eu tive, eu cheguei a voltar para o trabalho, né? Porque na licença maternidade eu falei: tenho 2 certezas. A primeira é que eu quero continuar trabalhando
eu não conseguia me imaginar sem trabalho, assim, não era eu, sabe. Desde, assim, acho que desde o terceiro, segundo período que podia trabalhar, né, na época, então eu trabalhava e não me via sem estar trabalhando. Ao mesmo tempo, eu falava: "Cara, mas ao mesmo tempo, se eu não puder acompanhar o meu filho, se eu não puder, ver isso ou ter que optar por coisas que eu amava, que me deixavam muito feliz, por exemplo, exercício físico, eu adoro correr. Aí entre eu ter que optar se eu vou fazer exercício, se eu fico com o meu filho, se eu vou para o trabalho", e na época, né, não tinha tido a pandemia, então também ainda não existia muito essa coisa do trabalho online, de ter alguma coisa híbrida. E aí eu falei: "Meu Deus, e agora? O que que eu", tipo assim, "o que que eu faço?". Voltei, e até estava muito bem, porque eu acho que a gente, depois que a gente é mãe, né, dá um clique, a gente faz e a gente é tipo um polvo e acho que acaba muito a coisa do mimimi. 400 horas em um dia de 24 cabem, Acaba aquele né? mimimi, então você quer fazer, você quer ter resultado, quer voltar para casa e vai fazendo e vai fazendo. Então, mas chegou um momento que, eu me lembro que numa das reuniões gerenciais, o meu superintendente, ele colocou uma parte de um vídeo do Simon Sinek falando sobre propósito. E aí depois ele me perguntava para, né, ali para os gestores se a gente estava alinhado com o propósito. Gente, eu não conseguia responder, porque eu falei: "Gente, eu não sei qual é a minha resposta, mas eu tenho certeza absoluta que eu não estou alinhada com o meu propósito". E uma coisa que me marcava é que, assim, às vezes a gente fazia plantão nos finais de semana e eu tinha que e aí você ganhava uma folga durante a semana. E eu me lembro que a minha chefe, ela gostava, ela tinha 3 filhos, porque ela falava que essa folga era quando ela podia buscar o filho na escola. E isso me marcou muito, eu ainda não tinha filho quando ela falou isso. Eu falei: "Cara, então pra eu buscar meu filho na escola, talvez eu Vou ter que virar o final de semana inteiro sem ver meu filho Eita, pra poder pegar é. ele na escola um dia na semana. Então, eu acho que ali foi, aonde eu falei: "Tem que a felicidade tem que estar acoplada junto com o meu trabalho, com o que eu faço, né". E aí, eu tentei juntar de algumas formas, né, até existe o mapa do Ikigai, né, que é uma ferramenta que ajuda muito, mas eu falei: "Gente, o que que não é fácil, né, é uma construção que você vai fazendo para você chegar até lá", mas eu falava: "No que eu já sou boa", sabe, o que que toda essa experiência que eu não ia jogar fora anos e anos de trabalho, porque eu sabia que eu tinha coisa ali que eu fazia que eu era boa, né, ao mesmo tempo, assim, o que que eu acho que as pessoas precisam, ao mesmo tempo, o que que eu faria se nem tivessem me pagando, né, que eu faria de graça. Então acho que quando você consegue essa interseção, né, o que que as pessoas também dizem que você é boa, no que as pessoas falam: "Cara", aquelas coisinhas que você fazia desde pequena, sabe, Uhum. desde lá de trás, que você fazia sem sentir. Então acho que quando você consegue juntar isso, você tá muito alinhado com o seu propósito e eu falo que não tem força maior do que quando você faz algo que você acredita, que você gosta, que você transforma a vida do outro, eh, e acaba que, assim, o resultado vem. Eu falo: "Eu faria hoje de graça o que eu faço, só que eu ainda ganho dinheiro com isso". Isso é muito bom, sabe. Ô Mari, e você começou contando do seu desejo de fazer psicologia, que depois virou administração e que aí teve toda uma sequência ali de eventos que aconteceram nessa busca pela felicidade, de encontrar mais significado e propósito Uhum. no que você estava fazendo. E eu fiquei muito curiosa de saber o que era na psicologia que te encantava, que te deu esse desejo de fazer. E aí, como é que isso te trouxe de alguma forma? Porque aí você contou toda a história e falou, e aí eu queria ajudar as outras pessoas e transformar a vida das pessoas. O que que era que a Mari lá de trás se É. encantava na psicologia e como isso está presente na sua vida hoje? Isso, eu acho tão interessante, porque você vai vendo o quanto que as coisas elas vão, se cruzando, se interligando quando você está alinhada com aquilo que você realmente quer e acredita. Eu brinco que é quase como se sabe, o universo, um portal ali se abre e as coisas vão ajudando. Então, assim, a parte da psicologia que me encantava era essa coisa do ajudar os outros, de conversar. Eu sempre fui muito boa ouvinte. Eu tenho até, inclusive, isso até tem lá no meu Instagram, que é a barraquinha de conselhos. Eu ficava no telefone, gente, na época era telefone, né, com linha.
Mas virava à noite, a minha mãe desesperada, Mariana, desliga esse telefone, pelo amor de Deus, eu quero falar, tem gente querendo ligar, que eu não sei o quê. Porque eu podia ficar, literalmente, por horas escutando. Eu sempre fui boa conselheira, e eu brincava. Aí que vem essa história, lá atrás. Eu falava, não, gente, quando eu crescer, se nada der certo, se eu não souber o que eu fazer, eu vou abrir uma barraquinha de conselhos, que isso eu sei que eu sou boa. Corta a cena, Mariana foi fazer administração, foi pro mercado financeiro. E aí, outro dia, eu estava trazendo isso de volta, né, da barraquinha de conselhos. E eu falo, gente, hoje em dia, o que eu faço nada mais é do que a barraquinha de conselhos. Só que essa barraquinha de conselhos, ela tá o quê? Estruturada, profissionalizada, tem um Método. método, né? Então, tem isso. Mas hoje, eu falo que as mulheres, né, que são o meu grande público, né? Eu só não falo que é 100% mulheres, porque de vez em quando vem um marido de alguma cliente minha, vem algum homem, mas assim, a grande maioria são mulheres. E eu escuto ali o que elas têm, ou o desafio que elas têm, o que está travando elas, né? Até por isso que o nome do meu workshop é, né, Destravando a Sua Marca, porque assim, o que trava elas? E o que é bacana é que não tem uma receita. O que trava o que às vezes não consigo me comunicar com clareza, a outra às vezes se comunica com clareza, mas sei lá, às vezes tem vergonha de vender, ou às vezes ela está fazendo algo que está completamente distante com o propósito dela. Então, né, o que passa ali de gente em transição de carreira é a advogada que está feliz hoje em dia fazendo bolo, largou. Eu brinco que a advocacia é o principal Pipeline de pessoas mercado que da querem galera que fazer larga outra e vem pra coisa. outra coisa. Aí tem a consultora de moda, tem a maquiadora, que era relações. Enfim, cada uma com o seu caso, e que muitas vezes a gente tem que entender se a gente vai. Buscar essa clareza, né, ou se é uma coisa da comunicação, mas sempre passando por 4 pilares, né, que eu falo até do meu método, que é clareza, porque a gente não consegue fazer um bom trabalho, nem a pessoa consegue comunicar, passar adiante, sem ela entender, assim, de fato, o que ela quer, qual o objetivo dela, o que faz sentido para ela, com quem ela quer falar, qual é o diferencial dela. Ao mesmo tempo, o segundo pilar, que é o posicionamento. Então, assim, se você quer isso, você tem que se posicionar para isso. E aí entra muito a questão do branding pessoal, porque você tem que comunicar, tudo a gente comunica, você tem que comunicar aquilo que você quer passar, para que o outro conecte com você e chegue até você. O terceiro pilar é comunicação, é conteúdo com intenção. Não é sobre sair postando qualquer coisa. Então quer dizer que agora eu vou postar todo o meu café da manhã, eu vou postar meu look. Não, não necessariamente. Se o teu objetivo às vezes é outro, não vai ser isso que vai fazer sentido para você, né? E o quarto e último pilar, eu falo que é a conexão com venda, né? Não é sobre você sair vendendo, não é sobre, sabe, aquela coisa que as pessoas acham que você vai abrir uma capa e sair, oi, quer um guarda-chuva? Não é, é sobre você criar uma conexão, criar um relacionamento, e quando você tem ali essa comunidade, essas pessoas vindo junto com você, a venda, ela acontece que nem você sabe por onde começou. Porque eu falo que na hora que a pessoa manda a proposta, já é o final da venda, né? Ela começa ali na hora que ela chega até você, que ela te Ela viu adiciona. a sua imagem Quando em ela algum viu a tua lugar, imagem, se né? aquilo gera um desejo para ela, uma atração. Então, a venda, ela acontece muito antes do que a gente imagina, sabe? E onde você vê, desculpa, você ia falar. Você falou sobre essa coisa da clareza e o que bloqueia as pessoas, né? E que não é uma receita pronta para todo mundo, Sim, sim. obviamente, porque cada pessoa é diferente. Eu vou contar uma coisa aqui de bastidor. Eu sou péssima de fazer novas conexões, né? Então a gente estava aqui com a coisa do podcast, a Fernanda em 5 minutos tinha 459 convidados agendados. E eu tava assim, gente, eu não tenho nem coragem de achar o telefone dessa pessoa pra, quem sabe, convidar ela. E aí hoje eu tava toda orgulhosa porque eu encontrei uma pessoa no corredor, um influenciador que eu sigo e eu sou assim super fã. E eu parei o cara no meio do corredor, eu falei: "Meu, eu te admiro muito, eu quero muito que você participe do nosso podcast. Posso pegar seu contato, tal?" E ele foi muito querido assim, e se abriu pra mim. E aí eu vim contando: "Fê, eu fui lá, eu peguei uma pessoa no corredor", porque isso assim tá super além das minhas possibilidades. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Eu me surpreendi, porque eu sempre penso, eu não vou incomodar. E o cara foi mega receptivo, assim, claro, do que vocês vão falar? Conta comigo, pega aqui meu telefone. Não falou assim, fala com o assessor do assessor. Sim.
Então, muitas vezes, a gente se bloqueia Esse bloqueio tá em você, tá né? em mim, né? Porque- Tá nessa percepção de como o outro vai me enxergar, vai me julgar, o que vai pensar de mim e tal. E aí eu deixo de fazer, de repente, um contato que poderia virar uma super parceria, como muitas conversas que a gente teve É. aqui. Queria que você contasse um pouco sobre esse Isso que você processo. tá me falando, assim, é muito, assim, faz muito sentido, porque, inclusive, as minhas dores são as dores das pessoas que me procuram. E eu vou te falar que se eu não passei por acho que até hoje não chegou uma dor que eu não tenha passado. E isso que você está falando era a minha maior dor na época que eu trabalhava com meu pai. E meu pai sempre foi assim, empreendedor nato, né, prospecta, transformava, ele te convence que a folha verde é azul. Então, assim, e eu era toda, falava, gente, como que eu não tem condições. E ele falava, não, porque você é a cara da empresa, porque é você que vai vender e tal. E eu falava, eu vou sair daqui. Foi o que eu fiz. Eu saí e fui pro shopping, porque eu falei, gente, eu não conseguia estar nesse lugar. Mas uma frase que o meu pai me falava e que hoje em dia eu consigo fazer muito bem essa conexão, essa venda, e eu vou te falar também por que que eu consigo fazer hoje em dia e não conseguia fazer lá, mas uma frase que ele falava: "Mariana, você tem que, mudar o seu mindset, não é sobre você, ser a pessoa chata que está incomodando, né, que muitas vezes a gente deixa de, fazer fazer esse movimento, que a gente acha que a gente vai estar incomodando, que a gente acha que você tem que entender que você está sendo solucionador da vida daquela pessoa. Você está chegando lá com algo que realmente vai fazer a diferença para ela. E aquilo para mim na época não fazia sentido. Tanto não fazia sentido que eu não fazia. Mas quando a gente fala da clareza, é isso. Quando a gente e eu falo que o branding está muito ligado com o autoconhecimento, né? Quando a gente entende aquilo que a gente de fato é boa, aquilo que a gente realmente consegue entregar e mudar na vida das pessoas, você entende, você fala, cara, não dá para eu ter vergonha, porque eu vou mudar a vida dessa pessoa, eu vou transformar, eu vou pegar aquilo que ela tem dificuldade e vou melhorar. E aí, quando você tem essa certeza, essa clareza, você faz isso porque você sabe que você vai estar entrando num lugar diferente. Então, hoje, com o meu negócio, que é a minha cara, com as coisas que eu acredito, eu consigo essa venda, essa prospecção, essa conexão, ir para um evento e sair de lá com clientes, com conversas, com cafés, ela é natural. Não é uma coisa que é Sofrida. sofrida. E aí, é isso também, eu falo que nada é como a prática também, porque aí vai praticando, vai vindo gente, você vai recebendo depoimento das pessoas e aquilo vai se tornando cada Vai vez mais natural. desensibilizando, né? A gente vai fazendo o caminho contrário, porque com Exato. certeza eu ter me conectado com essa pessoa hoje e ter aberto essa porta e ter sido super receptivo. E claro que não é sempre assim, né? Eu tô dando um exemplo que deu um resultado legal, mas assim, me reforça em mim a confiança de que tudo bem fazer, né? E eu me lembro que quando eu trabalhava em empresas, né, na Uhum. Microsoft, muitas vezes eu tava ali numa posição que misturava ali um pouco de vendas, tinha que fazer conexão com o cliente, eu me escondia embaixo da mesa para não ter que fazer uma ligação para uma pessoa. Eu podia, assim, você podia me colocar em cima de um palco com 5.000 pessoas e eu ia dar o pitch, todo mundo ia querer comprar, mas não me faz pegar o telefone e ligar para uma pessoa. Isso nunca foi uma habilidade natural para mim. E para você, Eu acho por que é outro muito lado, mais eu tenho muito mais essa capacidade do que de, sei lá, sair fazer stories não, Mas às vezes a gente entendendo, acho que a gente entendendo o que vai fazendo sentido pra gente, a gente vai encontrando o nosso formato. Eu talvez também não seja a pessoa que vou pegar um telefone e vou ligar e tal, que eu não sei que era. Mas aí eu acho que também nisso, quando a nossa marca pessoal, quando a gente trabalha o branding pessoal, isso já ajuda. Porque você já transparece isso, já chega pra você um público que já se conecta com você. Então essa venda, ela é mais natural. E até isso, assim, que você falou, quando eu recebi o convite de vir aqui, eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, que máximo, gente, participar de um podcast. Nossa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Entendeu? Enquanto que você, de um outro lado, poderia estar, não, pô, não vou chamar ela, será que ela vai aceitar? Imagina, e é o que me fez extremamente feliz, sabe? Então a gente tem que. É sobre botar mais a cara a tapa, sabe? É sobre. E vai por mim, assim, você pode até ter vergonha quando você trabalhava lá na Microsoft, mas quando é algo que você acredita do seu trabalho, do seu jeitinho, e que você sabe que vai fazer a diferença, que aquilo tem um impacto, você vai mudar completamente a sua forma de vender.
Não, isso é muito legal e acho que muitas das pessoas que acompanham a gente, que estão buscando, né, felicidade, a gente sabe que a felicidade dá trabalho, mas elas estão buscando É. felicidade no trabalho, é muito esse momento, assim, de transição de carreira, de falar assim: "Nossa, o que eu fazia já não faz mais sentido, o que vem por aí?". E um primeiro passo, claro, acho que e você deixou muito claro, adorei essa metodologia, esses É. 4 passos, mas, ter clareza, então isso os mentores acabam ajudando bastante, às vezes um processo Sim, de coaching profissional, sim, eu sim. acho que também é super importante para você conseguir essa clareza, esse resgate, né, de que a Que é lá Mariana queria ser, sabe, o atrás. que eu queria ser quando eu era criança, né, era Sim. veterinária, era professora, né, então você resgatar isso lá da sua infância, eu acho que ajuda na clareza, mas aí vem esse segundo passo, né, que é o branding, certo, é o Que é o seu posicionamento, que posicionamento. é o brand, aham. O que eu vou ser então? Tá bom, né, tipo, eu já sei aonde eu quero chegar, tá, mas assim, como que eu vendo isso para as Eu conto essa pessoas, como história, conto essa né. história? E eu como profissional de marketing, acho que isso vem muito, né, pra Aham, mim sempre, né, qual é a história que essa pessoa tá me contando? sim. Qual é essa narrativa? Como que essa história se compõe? Como que é esse processo de você ajudar as pessoas a construir esse posicionamento, que não é um produto, né, às vezes não é nem um serviço, mas é Sim, assim, o que é essa pessoa, né, quem é essa é. marca, que é essa pessoa? Eu falo que é muito interessante, né, e aí acho que também por isso que eu falo que essa psicologia ela tá ali, porque no fundo você vai entrar dentro da história dessa pessoa, entender o trajeto dela, os marcos dela, né, o que que faz ela fazer o que ela faz e aonde ela vai entrar com fazendo a diferença na vida do outro, né. Então, quando você entende, né, o como que ela quer comunicar, o jeito dela, porque por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito, eu pego na mão mesmo, eu sou canceriana, eu sou mais Ah, eu carinhosa e também. tal, então eu tenho esse meu jeito. Eu não conseguiria ser ou não daria certo se eu tivesse que fingir ser uma pessoa, mais desafiadora, que leva a pessoa ali sabe, para o conflito, que vem com umas isso não seria eu, né. Então a gente entende que enquanto que tem excelentes profissionais que têm esse outro jeito e que vai dar certo, Dá porque é o certo pra jeito eles. dele. Mas as pessoas que vão se conectar, né, são pessoas que querem talvez uma coisa mais de tirar ali daquela e eu tenho um outro jeito, uma outra forma, acho que talvez até por isso que muitas mulheres me procuram, porque, a gente vai indo com jeitinho, passo a passo. Eu sou muito da construção, sabe, muito do tijolo. Eu não acho que nada é da noite para o dia, não acredito em fórmulas mágicas, não falo pra pessoa: "Ah, mas em quanto tempo eu vou mas e quanto que eu vou vender?" Eu falo: "Olha, como poderia vir com uma Um resposta, número mágico, um número, chutar ou mas não qualquer vou, coisa. não vou, porque não vai depender só de mim, depende muito mais da pessoa, né". Mas eu acho que vem muito desse trabalho, assim, de entender o que que faz sentido, quem ela é, porque a gente não consegue bancar por muito tempo aquilo que a gente não é, Uhum. não consegue. Então é muito mais, é você lapidar mesmo aquele, sabe, o diamante, é você ir ajustando, eh, e encontrando o jeito dela de falar com aquele público que vai se conectar, com o Eu acho que isso é jeitinho uma coisa dela. legal de a gente explorar, porque a gente falou um pouco sobre o meu bloqueio, né, assim, a minha crença ou os meus pensamentos que me limitam ali, ai, que a pessoa vai pensar e tal, de não querer incomodar, que tem raiz lá muito longe, né, não vai dar pra gente resolver aqui agora. Mas e pra uma pessoa que, por exemplo, a Fê, que assim, ela pode conectar com 50 pessoas aqui no corredor em 5 minutos, mas abrir um Instagram e fazer um story não é a praia dela. Como é que você pega essa pessoa na mão e assim, por mais que ela tenha clareza, ela tá lá bloqueada pensando: "Eu não vou conseguir abrir o meu Instagram e botar minha cara ali, dar um discurso". Qual é o primeiro É. passo? Então, Por onde eu começa? falo que assim, pra tudo tem um jeito, porque eu tinha fobia real de falar em público, tá. No meu casamento eu falo que eu vou ter que casar de novo com o mesmo marido, só pra poder fazer a declaração, porque no casamento Mentira! igreja lotada, não sei quantos mil convidados, ele fez a declaração, chegou na minha vez do microfone, eu também. E tirei o microfone. Então eu falei: "Gente, as pessoas". Ok. É, desse nível, tá, desse nível. Posso passar aqui uma tarde com vocês falando do que isso já me bloqueou na vida. E se eu hoje em dia consigo, eh, eu falo que qualquer um consegue. Mas voltando para os stories, isso é muito normal, né, a gente, vê bastante. E às vezes assim, se é uma coisa da pessoa, ter vergonha, né, de não conseguir por causa da câmera, porque tem gente que é a vergonha.
eu falo, vai começando, falo, vai dando pequenos passos. Então, assim, você não precisa botar a Câmera câmera na virada cara para direto. você. Porque tudo comunica. Então, às vezes, você botar o seu cantinho de trabalho, um caderno, uma música, mostrar um cliente que você atendeu, ou mostrar assim, você andando para uma reunião, você. Acredita em mim, isso também é comunicação, isso também está falando sobre o que você quer passar. Claro, a gente vai entender qual é o objetivo, né, da pessoa, mas assim, existem formas de ir começando. E nada como a prática. Então, de pouquinho começa assim, aí de pouquinho em pouquinho. A questão da organização também, isso, às vezes a pessoa ela não consegue ir para os stories e contar tudo ou falar tudo, porque assim, tem tanta coisa para falar, que você fala, pô, mas aí por onde eu começo? Eu já tô com tanta coisa que não tem nem como eu ir, não sei nem por onde eu vou começar. E aí entra também essa questão do planejamento, da organização. Então, quando a gente separa ali os pilares que são importantes você trabalhar nas suas redes sociais, a gente separa ali em pequenos pilares, gente, se organiza ali, tem exemplos. Então você fala, hoje eu vou acordar e vou fazer isso, sabe? Eu falo, comece com pequenas metas, você vai fazer dois stories por semana, você vai fazer esse e esse. Você fala, nossa, reverberou, deu certo. É isso, tem que começar, gente, tem que começar, de algum lugar. Mas quando você começa com organização e planejamento, você já começa, assim, meio caminho andado. E como é que a gente pode usar? Porque a gente está falando de branding pessoal, mas a gente está falando também de comunicar usando as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, porque nem todo mundo vai conseguir, sei lá, colocar a sua cara lá na Globo, numa rede de televisão. Então, Não, de jeito a rede nenhum. social acaba Sim, sendo um sim. lugar que a maioria das pessoas que está ali começando vai usar. Como é que a gente usa o algoritmo ao nosso favor, né? Porque também tem esse jogo todo por Tem. trás de. E vou dar de novo aqui um outro exemplo pessoal. Tava quase virando uma sessão de coaching aqui, uma terapia pessoal, mas é porque eu acho que outras pessoas vão se identificar com o que Sim, eu tô falando. claro. Eu no Instagram, quando eu fiz uma transição de carreira, e eu escrevia, eu sempre gostei muito de escrever, e eu Aham. escrevia lá uns textões, e as pessoas super se identificavam, exatamente como você falou. E as primeiras oportunidades que surgiram depois dessa transição, que nem foi planejada, vieram dali. Então as pessoas falavam, nossa, me conecto com o que você fala, com o jeito que você pensa e tal. Corta para, né? 10 anos depois, tô num outro momento de vida e tal. Só que assim, o Instagram lá, ou a rede social, não bota mais no meu textão e não chega nas pessoas. Enfim, é uma outro É. mecanismo, uma outra forma de atuar. E, embora eu não tenha vergonha exatamente de fazer um vídeo, ou de gravar e tal, nem sempre eu sei qual é o melhor formato, a melhor forma de me comunicar com as pessoas. E acho que muita gente passa por isso também. Poxa, eu tô aqui me esforçando, fui Sim, lá, dei meu sim. primeiro passo, gravei meu vídeo, ninguém viu. Ou, sei lá, ninguém engajou. É. Como é que a gente lida com essa É, frustração eu também? eu falo que assim, essa frustração ela é real, tá. Inclusive eu estaria mentindo se eu falar também que eu não passo por isso. Às vezes eu falo: "Poxa, tem tanto conteúdo bacana, eu me empenhei", aí você vai lá, quase nada de curtida e tal, mas agora eles até estão mostrando a visualização, né, que é até mais importante, porque é isso, as pessoas veem, mas não curtem. Então assim, realmente tem essa parte, digamos, chata, burocrática, mas eu falo assim, faça o seu, não se prenda tanto a números, porque eu falo que não só, para mim o offline e o online, eles são tão importantes quanto, os 2 andam juntos, tá. Então quando você está fazendo o seu, quando você está vivendo, quando você está indo atrás, e aí eu falo muito assim: "Levanta o bumbum, vai lá no evento, vai lá no almoço, vai lá, porque é lá que as coisas estão". E aí você tem mais o que mostrar nas redes sociais. E ao mesmo tempo, também não dá pra gente deixar essa vitrine ali, "Ah, mas não estão curtindo, o número não tá batendo", e você parar por ali, porque muitas vezes as pessoas, acredita em mim, elas estão vendo. Elas estão ali, é um trabalho que tem uma coisa também, quanto mais você faz, mais a pessoa você vai falando com aquele teu público. Eu tenho você tá falando de textão, teve um que me chama muita atenção, que assim, foi um carrossel que eu falei: "Ah, o que que eu gostaria, que eu não, eu com 42, que gostaria que falassem com 20", alguma história assim, e vinham vários conselhos, e de modéstia à parte, assim, estava muito bacana mesmo, realmente eu reuni, assim, os melhores conselhos, as melhores, e teve um número ok de curtidas, 2 pessoas me pararam na rua, no shopping, pessoas que eu até conhecia, não eram nem desconhecidos, falando: "Eu imprimi, eu deixei na minha", como é que é o nome? É criado, Na mesa de mesinha cabeceira de ali, né? cabeceira.
Aí eu falei, nossa, que bacana, porque fico tão feliz, que não sei o que, nananã, que você gostou. Eu falei, curtiu, comentou. Aí ela, Mari, você acredita que não? Gente, Imprimi, enquadrei, sigo todos os seus conselhos, mas eu interagi, nunca não. me esqueço Desde- disso, porque quando eu cheguei nisso, eu falei assim, tudo bem, eu tô fazendo o meu trabalho. E tá chegando em quem quer que chegue. Às vezes é uma pessoa que falou com a outra pessoa, falou, fala com a Mari. E é assim que as coisas vão se conectando. Então, eu falo que eu parei, sinceramente, assim, eu tenho um número de seguidores, para alguns pode ser muito, para alguns é pouco, né, quando a gente compara aí com o universo. Mas eu parei de me preocupar, porque eu sei que aqueles números que eu tenho, né, que são em torno de, eu acho que quase 6.000, eu vou te falar, são pessoas extremamente engajadas, são pessoas que indicam pessoas, são pessoas que eu posso pedir a dica que for, que estão ali e tal. Ah, os posts estão bombando? Não estão bombando, mas a coisa está acontecendo. E o que senta na minha mesa, deixa eu te falar de números, tá? De pessoas com mais de 80.000 seguidores e que não estão monetizando, zero. Zero, que vem E às lá, tá vezes a gente se impressiona com esses números, né, e cheio de pensa. seguidor, com engajamento ok, e não tá ganhando nem R$1. Entendeu? Eu tô lá, tenho outras clientes que têm muito menos seguidores do que eu e que estão Já- com o bolsinho cheio de dinheiro, tá? Então, não se liguem tanto em número, não. É, que Se é o ligue que em a fazer o gente fala muito seu. sobre isso, né? Sobre a gente acabou, inclusive, de falar sobre isso de novo, que a gente repete bastante aqui, que é a gente não se orientar tanto por esses marcadores externos, né? De likes, curtidas, porque nesse mundo que a gente vive, a gente passou a normalizar que eu preciso ter 1 milhão, sei lá quantos Tá números doido. malucos, astronômicos de pessoas me escutando pra eu ser relevante. Enquanto que, se eu tô aqui e 5 pessoas passaram hoje, escutaram o que a gente tá falando e aquilo de alguma forma fez essa pessoa sair pensando, pra mim, tá maravilhoso, né? Não, e eu acho que tem uma coisa, e o fato de você trabalhar, assim, focada com mulheres, acho que também conversa muito com a gente, né? Sim. Mas porque se fala muito sobre a mulher ela tem que se sentir 100% pronta para se candidatar para uma vaga e o homem com 50% já vai lá e se candidata. E foi feita uma pesquisa e, na verdade, o motivo não é só a insegurança da mulher, mas é também uma preocupação, é até engraçado, uma preocupação da mulher de não ocupar o tempo do outro. Sim. Sabe, de não dar trabalho pro outro. Então, assim, Sim. mas se eu não tô preparada pra vaga, eu não vou gastar meu tempo e o da outra pessoa, sabe? Então não é só também essa insegurança. Isso é uma coisa que eu acho que é bem curiosa, né? Sobre essa natureza, talvez, da Da mulher de mulher, é. não necessariamente E até eu já ir vi, atrás. eu já vi pesquisa que assim a mulher ela tá muito mais pronta do que ela dá. Provavelmente ela tá muito Aí mais se tem pronta. itemzinho que ela, tô na dúvida se eu daria conta e que a gente sabe que ela no final da conta ela já fala, não posso me candidatar. Não, e tem uma coisa engraçada que é também o quanto às vezes a gente não, assim como essas pessoas que não te deram esse feedback, o quanto não é importante a gente dar esse feedback para as pessoas. Muito. Quando eu fui convidar uma das pessoas que veio aqui no podcast, uma mulher maravilhosa, eu tinha visto uma vez ela num painel, né, numa entrevista, mas num evento há uns 2 anos atrás. Eu vi, eu falei, nossa, essa mulher é o máximo, tal, não sei o quê. E aí, eventualmente, uma hora eu consegui o contato dela lá num grupo, tal, também através de Tá vendo? conexões. É. Ela Aí consegue eu o contato fui. das Aí eu pessoas. falei assim, cara, eu vou lá, cara de pau, tipo, oi, tal, não sei o quê. Queria muito te convidar pro podcast, não sei o quê. E beleza. Ela topou vir. E numa das mensagens, ela falou assim: nossa, eu sempre te admirei tanto. E eu assim, Olha. cara, eu tava assim, total me questionando, né? Falando assim, nossa, será Exato. que ela, que, né, uma pessoa que eu admiro, o fato de eu nunca ter falado pra ela que eu admirava ela, e de repente ela me fala que. Como esse feedback faz Faz diferença e como muita a gente, como diferença, mulher, não gente. precisa também cultivar isso, né? Falar uma pra outra, assim, cara, você é muito boa Sim, nisso. a gente precisa falar mais, porque isso faz muita diferença. Isso, às vezes, é o motor que a pessoa sabe assim, tá precisando. Porque é isso, a gente, né, tem ali as inseguranças, eu acho que vem do ser humano, mas quando você escuta isso dos outros, né, quando você. Eu até falo que do meu trabalho, assim, para mim a maior riqueza que eu tenho são depoimentos que eu falo assim, são esses que eu enquadro, porque você fazer outro dia eu fui fazer uma palestra, veio uma pessoa chorando, emocionada com o que ela escutou ali. Então, assim, são essas coisas que às vezes naqueles dias ali que não são todos os dias felizes, mas que você tá ali no desafio, cara, será que as pessoas não estão curtindo? Ai, meu Deus, que não sei o que, será que vai chegar?
é aquilo que fica, são a palavra daquelas pessoas, né. Então, a gente precisa falar mais, né, elogiar o outro, mas também, eu acho que, a gente também não precisa ficar escravo, né, muitas vezes é isso, seja da curtida, seja do depoimento dos outros, porque muitas vezes, assim, você já tá fazendo a diferença, você nem imagina. Então, assim, é da gente mesmo acreditar e confiar mais na gente, sabe, e Ô, depender menos Fê, dos eu lembrei de outros. uma história. A gente estava juntas em Londres, uns 2 anos atrás. A gente se encontrou lá. A gente morou em Londres, se conheceu lá, e aí depois de um tempo a gente voltou com filhos, encontrou com todas Aham. as nossas amigas e foi muito legal. E a gente estava numa lanchonete que eu nunca tinha ido na minha vida, e eu estava lá justamente me lamentando pra ela, falando: "Ah, eu não sei, eu acho que eu vou desencanar dessa coisa de redes sociais, não tem nada a ver comigo, o formato que é hoje, eu não acredito nisso, nã-nã-nã". E para uma pessoa e vem na mesa em Londres, numa lanchonete X, que eu nunca tinha nem ido enquanto eu morava lá, e fala assim: "Thaís?" Eu: "Oi? Eu sigo você no Instagram, e eu adoro o seu conteúdo, e nã-nã-nã-nã". E aí ficou lá, né, dando um depoimento. E isso é exatamente isso que você É, falou, né, claro, não foi a única vez, mas é que essa é. vez me marcou, porque foi uma coisa tão aleatória, assim, É né, se fosse aqui isso. no corredor era uma coisa, né. E aí, a gente não tem a noção de onde nossa palavra tá A gente chegando e o nosso não impacto tem tá noção. chegando. Hoje mesmo, assim, de manhã eu estava fazendo um call com uma pessoa, que ela me falou: "Quando eu te mandei a mensagem, eu estava na minha terapia". E aí a terapeuta falou: "Você vai parar agora e você vai mandar a mensagem pra ela, e vai mandar e a gente, né, pra marcar a reunião". Então assim, eh, aí eu estava na minha terapia hoje à tarde, depois aí ela falou: "Olha, é isso, você chega a ser pauta da terapia do outro e você nem imagina, né". Então isso é muito gostoso, assim, eu acho que, assim, não tem nada que dê mais felicidade quando você vê que você está impactando positivamente, transformando, a vida de outras pessoas e com causas, assim, que eu brinco, assim, que o que eu tento fazer é encurtar o caminho delas, né, porque muitas vezes eu já passei por isso, já sei, então, é isso, é você estar conectada com o teu propósito, e aí não tem jeito disso não dar certo, o resultado chega, sabe. Muito legal, Mari. Eu queria realmente, assim, que a gente pudesse ter aqui mais 50 horas, porque eu acho que você tem muito conteúdo legal para trazer para as pessoas que estão ali meio perdidas e hoje em dia Sim, é uma realidade, não tem como a gente fugir, né. E isso era uma coisa que me frustrava muito e eu parei de lutar contra, que é: "Tá, mas eu sou um dentista, eu só quero fazer meu trabalho ali de dentista e tá ótimo, né, não só diminuindo, mas assim, eu quero fazer o que sim. eu fui treinado para fazer. Hoje em Eu dia não não quero virar mais, um, né. sei lá, o cara que tem que ficar lá nos stories falando". E é uma realidade, né, para a maioria das pessoas é como um novo cartão de visita, é a forma como a gente se É, apresenta, a forma como as pessoas nos conhecem, então eu Isso sim. não significa, né, que todo médico precisa fazer dancinha no TikTok. Não, Eu acho que pelo amor tem de um Deus, porque é negócio. muito sobre isso, por isso que eu falo, é conteúdo com intenção, você vai fazer aquilo que de fato vá, fazer sentido pra você, não é só para os outros, e que vai trazer o resultado. Então, assim, muitas vezes é isso, eu também já cheguei em profissionais que eu fui procurar e que estavam lá cheios de seguidores e não sei o que lá, e eu olhei, eu falei: não quero, esse conteúdo não não é vende, não isso", conecta, né. sabe, não conecta, não vende comigo, né, mas, quando a pessoa entende sobre a importância da marca pessoal, a marca pessoal ela vai muito além do Instagram, o Instagram é uma redes sociais em si, é uma uma das pontinhas, a forma como você, eh se veste, a forma como você atende um telefone, a forma como você fala com o outro, a forma como você encanta seus clientes, é tudo. A forma, o jeito de falar, sabe? Mari, aonde que a gente te encontra no Instagram? Passa para o pessoal, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente doido para saber como É, como como contratar o a Como meu Mari, meu colocar tudo isso em prática, né. né? o meu Instagram é Mari_Langoni. As pessoas me conhecem muito como Mari Langoni, e eu sou muito aberta, assim, eu sou muito receptiva, eu respondo todo mundo. Eu penso sempre na minha jornada ali de serviço e trabalhos, assim, formatos que dê para os mais diferentes tipos de não só de pessoas, mas do que a pessoa está precisando no momento. Então tem desde o e-book, tem o workshop, que é com mais pessoas, tem as mentorias, tem, enfim, alguma coisa eu vou te encontrar ali, você vai encontrar para
pra eu resolver o teu Quando problema. acabar aqui o episódio, A gente já vai aqui pagar um boleto aqui, ela já vai passar a fatura pra gente, a gente já vai aqui passar o cartão de crédito. Mari, a gente vai ter que encerrar porque a gente literalmente É tá uma no pena, limite porque de apagar. eu ficaria Vou A gente apagar fica- as luzes. Exatamente, mas com certeza a gente vai marcar outras conversas, porque aqui vamos. eles vão apagar a luz mesmo. A gente tá chegando no final do segundo dia do Rio Innovation Week. A gente tá super emocionada e aqui nutrida de tanta coisa boa que a gente escutou hoje. E fechar com você foi, assim, ainda bem que a gente conseguiu, né? É. E que foi a última conversa, porque acho que amarrou, assim, com chave de ouro, com toda essa energia boa, esse otimismo, essa vontade, essa garra que você Sim. trouxe. Então, te agradeço muito por ter Eu que aceitado o agradeço, convite, por ter meninas. topado conversar com a gente, por ter esperado ali um pouquinho, porque a gente estava muito atrasada. Foi um prazer ter você com a gente. Prazer, Obrigada. eu que agradeço, gente. Eu adorei, adorei. Contem comigo pro que vocês precisarem. E, Obrigada, gente, vou agradecer Mari. o Denis. Denis! É o Obrigada, nosso nosso Denis. herói. apoio técnico, o herói que tá aqui o dia inteiro. Meu Deus, eu não sei como o cérebro dele não derreteu ainda. Obrigada a vocês também pela companhia. Obrigada, Fê, pela Tamo parceria em aqui, mais um amiga. dia. E a gente se vê amanhã, no dia 3. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom! Muito bom! Ai, Mari, obrigada, foi incrível!